Um rei desesperado, um rei sem esperança, um rei com o medo do próprio fracasso, um rei que não conseguiu esquecer o seu próprio passado. Olá, eu sou o Silver e seja bem-vindo ao canal Silverino. Bem, a história de Hollow Knight tem muitos fracassos e sem dúvidas o maior deles foi o do Rei Pálido. Se imagine no lugar de um rei, onde vê o seu reino em ruínas. Logo, você pensa, você coloca em prática, você calcula, você estuda, você entende o seu oponente, você entende o seu problema e cria o plano perfeito para poder solucioná-lo. E depois, no fim de tudo, mesmo assim, ele dá errado. Esse era o desespero do rei. Esse era o desespero do Rei Pálido. Um desespero sem igual. Um desespero que rasgou a sua alma e o fez ele se autoexilar no seu único lugar onde ele se sentia seguro. O Palácio Branco. O único lugar onde o Rei Pálido poderia dizer que é a sua casa, o seu refúgio. O único lugar onde ele não fracassou. Bem, hoje estarei falando do maior defeito e o maior erro no plano do Rei Pálido, o que fez ele se curvar perante a radiância absoluta. Mas antes, peço para que você se inscreva e deixe seu like, pois esse tipo de vídeo dá muito trabalho. E estamos tentando bater a nossa marca de 2.500 inscritos. Então, se puder fortalecer, eu agradeceria e muito. Então, vamos a entender o fracasso e o desespero de um rei caído. Para que possamos entender o fracasso do Rei Pálido, precisamos entender a sua situação. Qual era a situação de Hollow Knight? Quais eram as preocupações do rei? Bem, o fracasso do Rei Pálido... ora pois, não podia vir em hora pior. Hollow Knight estava quebrada, dividida e em guerras civis. Com o início da infecção e o desespero dos nobres, e ainda mais daqueles que não eram nobres, que não tinham acesso a tanta comida quanto os nobres tinham, e olha que os nobres já estavam na merda, o caos estava instaurado em Hollow Knight. E o Rei Pálido, com essa situação em mãos, tinha que resolver. Ele era o rei, os súditos confiavam nele. A radiância aos poucos puxava os súditos que antes eram da luz pálida para a luz alaranjada, para a luz da infecção. Entre suas asas muitos sucumbiram. Mas isso o grande Rei Pálido não podia aceitar. O Rei Pálido, com toda a sua inteligência, convocou a sua braça direita, nada mais nada menos do que Munamu, a professora. E ela, junto do Rei Pálido, montaram ainda mais a estratégia para vencer a radiância. O plano era simples, mas difícil de se concluir. Criar um ser vazio. Um ser sem voz para gritar e clamar por socorro. Um ser sem mente para sofrer. Um ser sem vontade para quebrar. Nascido de Deus e vazio, nasceria o fracasso do Rei Pálido. E ao mesmo tempo, sem ele mesmo saber, nasceria a esperança de Hollow Knight. Mas isso era o que o rei esperava. A esperança. A vitória. Mas nenhuma história é 100% flores. Nenhuma história é alegria e sucesso. Nunca foi e nunca será. Então, assim veio o fracasso do Rei Pálido. Conseguindo as 3 sonhadoras e selando a radiância dentro do Hollow Knight. Mesmo assim, o plano antes perfeito falhou. E por que falhou, vocês me perguntam? Simples. O cavaleiro vazio, a mente vazia, a voz sem voz, não era vazio. Ele tinha voz, ele tinha mente para sofrer, ele tinha o amor de seu pai. E foi bem aí que o Rei Pálido errou. E parar para pensar que o fracasso do Rei Pálido foi tudo porque
no fim das contas ele foi um bom pai. O Hollow Knight não se tornou totalmente vazio porque ele nutriu sentimentos pelo próprio pai, o Rei Pálido. No caso, o Rei Pálido, nos momentos de treinamento, dava sim carinho e atenção ao Hollow Knight. Isso fez ele deixar de ser vazio. É poético dizer que o fracasso dele tá no maior acerto também. Ele conseguiu o impossível, tornou um ser feito de vazio se tornar algo senciente, algo que sentisse, mas ao mesmo tempo ele errou no acerto. Mesmo ele ter sido o bom pai pro Hollow Knight, ele condenou todo o reino à ruína. E a gente sabe que o Rei Pálido, ele queria salvar o reino acima de tudo. O propósito do Hollow Knight não era ser seu filho, e sim ser um sacrifício para a própria Radiância. Mas quem não garante que nos momentos finais entre ele e seu filho, ele não tenha soltado pelo menos uma mínima lágrima ao ver que tudo o que ele fez foi em vão.